E agora eu vou chamar a Mariluce Seabra, psicóloga, terapeuta de EMDR. É, Só um minutinho. Psicóloga clínica, terapeuta certificada de EMDR, especialista em família e especialista em traumas e dores crônicas. E a Mariluz vai trazer um tema, né? Trauma, dissociação e a formação da personalidade, sob a ótica do EMDR. E a palavra passa para você, Mariluz. Você tem 25 minutos de apresentação e 5 para perguntas. Nós estamos começando agora às 10h45. Bom dia a todos, gente. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, é só Oi. falta você aumentar a tela agora. Pronto. Gente, é uma grande alegria estar aqui com vocês para compartilhar um tema que tem transformado a forma como compreendemos os transtornos de personalidade e o tratamento do trauma. Hoje nós vamos conversar sobre trauma, dissociação e formação da personalidade sob a ótica do MDR. Antes de começar, uma breve introdução sobre mim. Eu sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em psicologia humanista existencial, fenomenológica, em terapia cognitivo-comportamental, especializada em terapia de MDR e pós-graduanda agora em Gestalt terapia ampliada em neuromodulação. Na minha prática clínica, tem sido marcada pelo atendimento de pessoas cujas histórias de vida têm sido impactada profundamente por vivências traumáticas. E isso me despertou para compreender como o trauma pode moldar a personalidade de uma pessoa e como o MDR pode contribuir nessa organização ou reorganização. Espero que ao final vocês consigam enxergar os transtornos de personalidade por uma perspectiva um pouco diferente daquela que tradicionalmente a gente aprende, né? E se a personalidade reflete o nosso histórico de apego, o que acontece quando esse histórico é marcado pelo trauma? A nossa personalidade, ela não nasce pronta. Ela é construída nas relações, dos nossos vínculos ao longo da vida e especialmente nas primeiras relações que estabelecemos. E nós aprendemos como somos, como enxergamos o mundo, como nos relacionamos a partir de como fomos criados, somos cuidados, protegidos e, e acolhidos, né? Então, essas primeiras relações vão moldar como que nós vamos crescer daí para frente. Em outras palavras, nossa personalidade é, em grande medida, um reflexo do nosso histórico de apego. Mas e quando esse histórico de apego é marcado por negligência, por abuso, por rejeição? Ou quando justamente quem deveria nos proteger, nos oferecer segurança, é justamente aquela pessoa que nos causa medo e rejeição? E é exatamente aqui que começa a nossa discussão de hoje. Porque compreender o trauma é compreender como o trauma pode moldar o desenvolvimento da personalidade. E compreender isso também significa reconhecer que aquilo que foi aprendido nas relações pode também, de certa forma, ser reorganizado. Quando falamos em trauma de desenvolvimento, ou trauma relacional, ou tipo 2, conforme o DSM-5, não estamos nos referindo apenas a um evento único, porque o trauma não é só aquilo que aconteceu. O trauma é um impacto duradouro no sistema nervoso, no cérebro e na forma como a pessoa passa a se perceber, a perceber o outro e a se perceber no mundo. Imagina uma criança pequena. Ela nasce biologicamente preparada para recorrer aos seus cuidadores toda vez que sente alguma necessidade, alguma dor ou desconforto. Esse é o sistema de apego funcionando como deveria.
Mas quando a criança é exposta à negligência, ou quando a pessoa que deveria proteger provoca o medo, a criança fica diante de um paradoxo insolúvel. O sistema, ela não pode fugir, porque ela depende daquele cuidador para sobreviver. Não pode lutar, porque ela é pequena e vulnerável também. Então, quando não pode, quando fugir ou lutar não é uma alternativa, resta apenas uma terceira estratégia. O sistema nervoso recorre à dissociação diante da paralisação. A dissociação surge como uma estratégia de sobrevivência. Ela permite que a criança suporte uma realidade ruim que, naquele momento, seria insuportável de outra forma. O trauma existe quando não há uma saída. Ou seja, o sofrimento não depende apenas da intensidade do evento, mas também depende principalmente da percepção que não havia possibilidade de proteção, de ajuda ou de escape. E é daí que nasce a dissociação. E o que significa dissociar? No trauma relacional, a dissociação é um mecanismo de defesa inconsciente. A criança, ela não é uma escolha da criança, é uma estratégia que o cérebro cria para permitir que ela sobreviva diante de uma exposição emocional insuportável, muito dolorosa. Quando essa relação produz medo intenso, e essa mesma relação também é insuportável ou indispensável para a sua sobrevivência, o cérebro acaba compartimentalizando essa experiência. Ou seja, ele acaba separando aquilo que não consegue integrar. É como se a criança dissesse: eu preciso de você, mas você me assusta. E essas duas experiências, elas coexistem lado a lado, mas sem dialogarem entre si. A necessidade de aproximação continua, mas o medo também. E é isso que chamamos de dissociação. Quando uma pessoa perde completamente a possibilidade de agir diante do perigo, os sistemas naturais de defesa acabam ficando sobrecarregados, né? É como se o nosso alarme interno ficasse preso no modo ligado direto, 24 horas. Sabemos hoje que as experiências traumáticas podem provocar alterações duradouras na regulação emocional, na cognição, nas memórias da pessoa e nas respostas fisiológicas também do organismo. Funções que normalmente trabalham de forma integrada deixam de trabalhar em conjunto e passa a trabalhar isoladamente, como se cada um tivesse seu sistema próprio, sua lógica própria, né? Os modelos operacionais, que são crenças profundas sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, são construídos a partir das primeiras relações. E quando essas relações foram traumáticas, esses modelos tendem a ser desorganizados e contraditórios. Nas manifestações, principalmente na vida adulta, a pessoa passa a desejar profundamente proximidade e, ao mesmo tempo, ter medo dela. Deseja confiar, porém, também teme ser abandonada. E a partir desses estudos foi possível reunir um conjunto de alterações que frequentemente eram observadas em pessoas submetidas a traumas interpessoais prolongados. Essas alterações aparecem justamente nesses 6 tópicos aqui que estão expostos nos slides, que é alterações na regulação emocional, alterações na consciência, alterações na sua identidade, na sua autopercepção, alterações no seu funcionamento corporal e na integridade da personalidade. O cérebro, essas adaptações que o cérebro faz, é uma forma que ele utiliza para sobreviver,
antes de organizar a experiência. Então, ele escolhe sobreviver antes de integrar. E essa compreensão também levou alguns outros pesquisadores a fazer uma pergunta ainda maior. E se muitas dessas pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade forem, na verdade, pessoas cujas personalidades foram moldadas pelo trauma? Então, esses estudiosos propuseram uma criação de um novo diagnóstico chamado transtorno de personalidade pós-traumática. Eles observaram que quando a traumatização começa cedo e se repete ao longo do desenvolvimento, ela deixa de afetar apenas sintomas isolados e passa a influenciar a própria organização da personalidade do indivíduo. Ou seja, o trauma deixa marcas profundas que modificam os modelos operacionais internos, que são a forma que a pessoa sente, a pessoa pensa, como ela interpreta as relações e como ela se percebe no mundo. Então, esses autores propuseram dois grandes perfis dentro desse transtorno de personalidade pós-traumática, com apego organizado, que apesar de terem vivido experiências de negligência e abuso, conseguiram, de alguma forma, se organizar internamente, que são, e esse estilo, esse perfil, abrange os principais estilos mais previsíveis da teoria do apego, que são o ansioso e o evitativo. O segundo perfil é o apego desorganizado, que ocorre em pessoas que, apesar que reflete o trauma de infância, onde a fonte de segurança também é uma ameaça, gerando reações contraditórias de busca e repulso do mesmo indivíduo. É aqui que acontece aquele paradoxo. A criança precisa sobreviver, mas ela tem que recorrer a justamente aquela pessoa que a ameaça, que traz medo e insegurança para ela. E esse padrão de apego desorganizado, que está em muitas das características do transtorno de personalidade borderline, e é por isso que sintomas como intensa instabilidade emocional, impulsividade, perturbações da identidade e relações extremamente caóticas e instáveis deixam de ser vistos como traços de personalidade e passam a ser compreendidos como adaptações desenvolvidas para sobreviver a um ambiente profundamente inseguro e desorganizado ao qual ele foi exposto no momento do seu desenvolvimento. E percebam como essa mudança de perspectiva transforma também a nossa própria prática clínica. Porque ao invés de perguntarmos o que essa pessoa tem, a gente passa a perguntar o que aconteceu com essa pessoa para que ela precisasse organizar a sua personalidade dessa maneira. E talvez seja uma das maiores contribuições da psicoterapia baseada em trauma, porque ela nos convida a enxergar muitos comportamentos não como defeitos de caráter, mas como estratégias de sobrevivência que fizeram sentido em algum momento da sua vida. Então, até agora, nós entendemos que o trauma pode reorganizar profundamente a personalidade, mas como isso acontece exatamente? Para responder essa pergunta, eu trouxe o modelo de dissociação estrutural da personalidade de Van der Hart, Nijenui e Steele, que parte da ideia de que a personalidade humana nasce para funcionar de forma integrada. Mas diante de experiências traumáticas intensas e repetitivas, essa integração pode ser rompida, ela pode ser dividida. Mas não porque a pessoa seja fraca, mas porque essa divisão passa a ser a melhor estratégia possível de sobrevivência para a pessoa. Então, segundo esse modelo, surgem dois grandes partes de personalidade, que é a parte emocional e a parte aparentemente normal. A parte emocional é ela que guarda os traumas, as memórias traumáticas, que carrega o medo, a vergonha, a culpa,
a tristeza, o terror. É nela que permanecem os padrões automáticos de luta, fuga, congelamento ou submissão. E o mais importante compreender é que na PE, para a PE, o trauma continua acontecendo agora. Já a segunda parte, que é a parte aparentemente normal, é a parte que tenta continuar vivendo. É aquela que acorda cedo, que trabalha, que estuda, que vai para academia, que tenta dar conta do seu dia a dia, na sua rotina. A PAN faz um esforço enorme para evitar qualquer contato com trauma. É aquela parte que fica anestesiada. Porque toda vez que entra em contato com a parte emocional, essa parte assume o controle. Não sei se vocês já ouviram algum paciente, alguma pessoa falar para você, por dentro, por fora eu funciono, mas por dentro eu estou desmoronando. Essa frase reflete o conflito entre a PAN e a PE. Existe uma parte tentando seguir em frente, mas enquanto a outra continua presa no passado. Nos transtornos de personalidade, especialmente no borderline, essa dinâmica costuma ser ainda mais complexa, porque existe uma PAN e várias PEs, cada uma carregando uma experiência traumática diferente. É por isso que observamos mudanças emocionais tão rápidas, relações tão intensas e instáveis, dificuldades na personalidade e aquela sensação de vazio e fragmentação. Esses comportamentos deixam de parecer incoerentes quando entendemos que diferentes partes de si mesma estão tentando defender essa pessoa, que todas elas são mecanismos de defesa. Mas e se o trauma fragmenta a personalidade dessa maneira, quando podemos perceber como que a gente vai poder favorecer essa integração? E é aqui que entra o caminho da terapia MDR. O MDR em português significa desensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, que é uma abordagem psicoterapêutica baseada em evidências, desenvolvida por Francine Shafiro, para ajudar o cérebro a concluir um processamento que ficou interrompido pelo trauma, né? Enquanto muitas abordagens trabalham predominantemente pela elaboração verbal da experiência, o MDR atua também sobre a forma como essa experiência foi registrada no seu sistema nervoso, né? O objetivo central do MDR é promover integração. E para isso, ele utiliza três pilares, que é o primeiro, a dessensibilização, que é reduzir a carga emocional associada àquela experiência traumática, né? A lembrança continua existindo, mas deixa de provocar aquele mesmo sofrimento. O segundo pilar é o reprocessamento, que é reprocessar crenças negativas que foram construídas durante o trauma, como nosso amigo José Carlos estava falando anteriormente, né? Ideias como eu não sou capaz, eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, são crenças que, com o reprocessamento, vão dar lugar a percepções mais adaptativas e compatíveis com a sua realidade atual. E o terceiro pilar é integrar essa memória ao passado. Ela deixa de ser vivida como uma experiência presente e passa a ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado, a lembrança da história de vida da pessoa. O objetivo não é apagar a memória, é transformar a forma como ela é vivida. Essa é uma das grandes diferenças entre esquecer e processar, porque o MDR não faz ninguém esquecer. Ele só permite que a memória deixe de controlar o seu presente. Mas como isso acontece dentro do cérebro, né? Francine Shafiro propôs que todos nós possuímos um sistema natural de processamento de informações, que é o modelo chamado de processamento adaptativo de informação.
Assim como o nosso organismo possui um sistema digestivo para processar os nossos alimentos, o cérebro também possui um sistema natural para processar as nossas informações. Quando tudo isso funciona normalmente, uma nova experiência é integrada, ela vira aprendizado. Mas quando o trauma acontece, isso interrompe esse processo. A experiência fica presa, ela permanece armazenada exatamente como foi vivida naquele momento, com as mesmas emoções, com as mesmas sensações corporais, com as mesmas imagens e principalmente com as mesmas crenças negativas. É por isso que muitos anos depois, uma situação aparentemente simples acaba desencadeando uma reação completamente desproporcional. Não é o presente reagindo, mas é uma rede de memórias que nunca foi completamente processada, que está assumindo o controle do seu presente. E é justamente nesse ponto que entra a estimulação bilateral. Seja pelos movimentos oculares, pela estimulação tátil ou auditiva, ela atua como um facilitador desse processamento, ou um catalisador desse processamento. Ela vai favorecer a comunicação entre diferentes redes neurais, vai facilitar a integração das memórias e contribuir para que a informação seja armazenada de forma mais adaptativa no seu cérebro. O resultado é que aquela experiência que deixa de ser revivida como se estivesse acontecendo no presente, no agora, ela passa a ser reconhecida como uma história de vida da pessoa. Fica lá na prateleira lá dos álbuns de fotografia. E isso muda completamente a forma como a pessoa reage no presente. Então, até aqui, vimos que o trauma pode fragmentar a personalidade e como o MDR favorece o reprocessamento dessas experiências. Agora, o que realmente muda na vida da pessoa após esse processo? O MDR não atua apenas reduzindo os sintomas. Ele promove uma mudança muito mais profunda. À medida que as memórias traumáticas são reprocessadas, ocorre uma mudança neurobiológica. Isso modifica a forma como o cérebro passa a acessar essas experiências. A pessoa continua vivendo o trauma, a pessoa continua sabendo que o trauma aconteceu, mas de uma forma muito mais leve. Ela não reage mais como se estivesse acontecendo no presente. E, ao mesmo tempo, ocorre uma integração entre as partes dissociadas da personalidade, que é a parte que aparentemente normal e as partes emocionais. A personalidade deixa de funcionar como um conjunto de partes isoladas e passa a funcionar dentro de uma própria coesão. E, principalmente, a pessoa deixa de ser refém das respostas automáticas construídas pelo trauma. Ele volta a ter liberdade para escolher como responder às situações do presente. E justamente por atuar sobre esses mecanismos que sustentam o sofrimento, o MDR vem ampliando cada vez mais suas possibilidades de aplicação clínica. Quando muitas pessoas ouvem falar em MDR, já associam logo ao tratamento do TEPT, que é o tipo 1, né, aquele evento único. E, de fato, foi nesse contexto que os estudos iniciaram a ser feitos com relação ao MDR. Mas hoje sabemos que suas aplicações vão muito além do TEPT. Na prática clínica, o MDR tem trazido resultados consistentes no tratamento nos transtornos de personalidade, especialmente borderline, fobias, transtornos de ansiedade, luto complicado, melhora ou bloqueio de performance, dores crônicas, experiências adversas na infância, adicções, né, e transtornos de abuso de substâncias químicas,
melhora na autoestima, apoio no enfrentamento do câncer, nos desastres da comunidade, como em outras áreas também, como disfunção sexual, dor de membro fantasma, populações de neurodivergentes, né? E aqui eu só quero chamar uma atenção sobre as experiências diversas na infância. Nesse ponto, segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Cidadania, pela estatística atual, que eu colhi agora, dia 21 de julho, só em 2026, de janeiro a junho, o Disque Denúncia recebeu em torno de mais de 88 mil denúncias contra violência de crianças e adolescentes. Isso significa que a cada 3 minutos uma ligação é feita para denunciar violência contra crianças e adolescentes, né? E teve um aumento de 125% de 2020 para 2025. E eu estou trazendo esse fato, esse dado, para poder chamar a atenção que os principais agressores foram justamente aquelas pessoas que estavam ali para proteger essas crianças e adolescentes. Foram registrados como sendo os pais, padrastos, madrastas, avós, parentes próximos, como sendo os agressores dessas crianças e adolescentes. Então, perceba como este estudo é relevante e o tanto que o MDR tem abrangência de aplicação, né? E também quero, e também quero chamar a atenção que o MDR não é uma abordagem alternativa, é uma abordagem que ela é reconhecida cientificamente e baseada em evidências. E seu reconhecimento internacional é resultado de décadas de pesquisas. E aqui no Brasil, mais recentemente, também foi reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia como uma prática psicológica compatível com princípios científicos e éticos. Esse reconhecimento reforça aquilo que observamos diariamente na clínica. Quando compreendemos o trauma e favorecemos seu reprocessamento, produzimos mudanças profundas e duradouras na vida do paciente. E quero finalizar aqui, retomando aquela pergunta inicial, né? O que acontece com a personalidade se desenvolve em um contexto de trauma? Então, hoje sabemos que o trauma pode fragmentar a personalidade, pode alterar a forma como a pessoa percebe a si mesma, como percebe os outros e como percebe, como se relaciona com o mundo. Mas também sabemos que essa história não precisa terminar aí. A teoria da personalidade, na perspectiva do MDR, mostra que a personalidade não é um destino, é um sistema vivo, dinâmico e capaz de se reorganizar. Em vez de enxergarmos o transtorno de personalidade como uma falha permanente da pessoa, podemos compreendê-la como a expressão de memórias traumáticas que nunca tiveram a oportunidade de ser plenamente processadas. E o nosso trabalho é criar condições para que o cérebro volte a fazer aquilo que ele naturalmente foi preparado para fazer: processar, integrar e transformar a experiência. Quando isso acontece, as partes dissociadas começam a se integrar, os modelos operacionais internos tornam-se mais flexíveis, a carga emocional do trauma diminui e a pessoa recupera algo que o trauma havia roubado dela, que é a possibilidade de viver o presente sem permanecer aprisionada ao passado. O MDR devolve a liberdade e a integridade àqueles que o trauma fragmentou. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi um privilégio estar com vocês aqui esta manhã e espero que essa conversa tenha despertado novas reflexões sobre a forma como compreendemos os transtornos de personalidade e, principalmente, sobre o potencial transformador do MDR. Estou aberta às perguntas.
Muito obrigada. Nós que agradecemos, Marilúcia, essa apresentação riquíssima, né? Sobre um tema tão profundo, né? E aqui no chat tem algumas falas, algumas, não, por enquanto nenhuma pergunta, mas a Mariluz vai estar aí disponível, né? Com esse tema maravilhoso e com essa troca aí que ela trouxe na nossa prática. Agora, você quer colocar alguma coisa, Marilúcia, já fechou? Alguma Fico pontuação aqui? aberta. Então, Falou sobre a questão da infância aqui nos comentários. Depois você dá uma lida e aí tá. pode estar conversando com as pessoas que compartilharam aqui, muitos agradecendo, dando os parabéns, pela apresentação. E é isso, gente. Esse movimento ele é muito importante para nos aquecer, né, na nossa prática. E Eu te agora, agradeço então? muito pela oportunidade e deixo meus contatos aqui para quem quiser entrar em contato comigo. Aí tá na tela, quem quiser printar, depois falar com a Marilúcia aqui no, pelo chat, fiquem à vontade, tá bom?